Boa noite, galera. Bom dia também para você, boa tarde, você que está assistindo essa live, esse conteúdo aqui em outro momento. Eu sou Danilo Rodrigues e hoje eu estou fazendo uma live, nós vamos fazer uma live falando sobre imóveis no Airbnb. Então, se você é proprietário de imóvel, deseja monetizar o seu imóvel de alguma forma, seja ele totalmente ou parcialmente, essa live aqui vai ao encontro do seu interesse. E se você é profissional do mercado imobiliário, se você é uma pessoa que atua com imóveis, assiste essa live aqui também, porque a gente vai falar sobre também uma boa possibilidade de ganho para profissionais do mercado imobiliário, tá bom? Bom, eu vou aqui conversar com o Marcos. O Marcos, ele é o proprietário de uma empresa chamada Anfitriões de Aluguel, atua principalmente no sul do Brasil e ele atuava anteriormente como corretor de imóveis e passou e descobriu a possibilidade aí de atuar também como um anfitrião de aluguel, de uma pessoa que faz a intermediação literalmente da pessoa que tem um imóvel no Airbnb com literalmente o hóspede, pode-se dizer assim, né? Surgiu um outro nicho de profissão, ele descobriu isso, desenvolveu isso, vai falar aqui, a gente vai ter perguntas e conteúdos ligados ao interesse de quem tem um imóvel e pode deixar esse imóvel gerando renda no Airbnb, como também de profissionais que podem ter aí um novo nicho de atuação, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Danilo Rodrigues, consultor imobiliário na cidade de São Paulo há mais de 10 anos, curador das redes sociais da correteria, e o meu objetivo, seja com essa live, seja com os conteúdos que eu crio na correteria, é sempre fazer da escolha do próximo imóvel das pessoas, seja para compra, venda, locação e investimento, um absoluto sucesso, tá bom? Boa noite, Marcos. Boa noite, Danilo. Tudo certo? Tudo, cara. E você? Tudo bem. Pessoal, para quem não pôde acompanhar, na mesma quinta-feira da semana passada, eu e o Marcos, a gente teve a oportunidade de conversar aqui, só que em lados opostos da tela, né? E a respeito sobre imóvel para investimento no Airbnb. Hoje nós vamos abordar outros temas, tá? Que vão mais ao encontro do interesse aqui do público da correteria. O Marcos semanalmente cria conteúdos aí também relacionados, focados no nicho de Airbnb. Então, se você tem interesse nesse assunto, eu recomendo aí os conteúdos da Anfitriões de Aluguel, seja no Instagram, seja no YouTube, que é de grande valia. Eu vou pedir para o Marcos se apresentar aqui para a gente, aqui para o público da correteria, literalmente, falar um pouco sobre ele, sobre Anfitriões de Aluguel e como tudo isso começou. Entrando um pouquinho na história, né? Como é que a gente chegou aqui? Eu sou de Florianópolis, a nossa empresa está em Florianópolis, Santa Catarina. Eu morei um tempo no exterior, morei cerca de 10, 11 anos no Canadá. Lá fora eu estudei, inclusive, gestão de hotel e restaurante. Então, a parte de hotelaria, hospitalidade, essa foi a minha formação acadêmica. Legal. E trabalhei com isso também no Canadá, né? Hotéis, e fui gerente de restaurante e tudo mais. E aí, quando eu voltei para Floripa, eu comecei a me interessar pelo mercado imobiliário. Foi uma das alternativas de atividade que eu comecei a olhar. Foi em 2011. O mercado estava bom, estava bombando. Sim. Em 2011, né, o mercado imobiliário. E aí comecei a atuar como corretor de imóveis mesmo, aqui em Floripa. Fiquei 6 a 7 anos, 7 anos praticamente, atuando como corretor, uma das principais imobiliárias aqui de Florianópolis. Cheguei a ser gerente de vendas e tal. E nesse período eu estava, assim, por umas coisas do acaso, surgiu uma oportunidade de eu cuidar de um apartamento de uma tia minha. Na época eu vislumbrei a possibilidade de fazer o aluguel de curta duração como sendo uma alternativa melhor para o que ela estava buscando e para o que eu estava buscando. Isso foi em 2014, dezembro de 2014, que eu comecei. E aí foi bem interessante porque na época tinha várias plataformas, tal, ainda tem várias plataformas, mas quando eu comecei, eu disse, vou botar esse negócio aqui, vou anunciar em tudo quanto é canto. Uhum. Era até o LX, Facebook, tudo onde eu podia botar aquele imóvel, eu botava, né? E mesmo sendo corretor, a gente muitas vezes como corretor, a gente fica focado em certos nichos, em certos tipos de operação, em certos mercados, né? Eu trabalhava com compra e venda. Sim. Não trabalhava com aluguel, certamente não trabalhava com aluguel de curta duração. Numa imobiliária que tinha uma estrutura
bem considerável, então o papel do corretor na imobiliária era vender. Os processos administrativos, jurídicos, etc., saíam tudo da minha mão, principalmente naquele momento que eu não era gerente ainda. Então, assim, entrei de cabeça nesse modelo aí do aluguel de curta duração, meio sem saber o que eu estava fazendo. E aí, com o tempo, encurtando a história, com o tempo eu comecei a perceber que tinha uma plataforma nova, na época, relativamente nova no Brasil, que era o Airbnb, que eu comecei a perceber que oferecia algumas seguranças a mais, assim, para quem estava alugando, né? Então, tinha ali um seguro de até $1 milhão, caso precisasse ressarcir algum tipo de dano. Tinha a questão do pagamento, né, que era um pagamento automático no cartão. Tirava da minha mão, que eu rapidamente descobri que eu não tinha o mínimo perfil para fazer, que era cobrar das pessoas quando eu precisava cobrar das pessoas. Tanto cobrar na chegada ali, cobrar o valor. Muitas vezes o pessoal, quando vinha de OLX, esses sites, você tinha que cobrar na chegada. Sim, odiava isso. Chegava ali, o cara começava de novo a querer negociar de novo na porta. O cara tá na porta com mala, filho, cachorro, papagaio e começa a negociar de novo. Ou quando tinha algum dano, né, que eu pensava, eu nunca tive assim grandes danos que eu tivesse que cobrar, mas eu sempre ficava com isso na cabeça, entendeu? Pô, se eu chegar lá e tiver destruído, como é que eu vou arrancar como é que eu faço, né? Sabe? Tipo, é verdade. Uhum. Mesmo que eu tenha calção na mão, vou chegar ali, se o cara quiser que eu começar a fazer confusão e tal, eu descobri muito rapidamente que eu tinha uma aversão e um medo de conflito. Aos riscos inerentes, né? Uhum. Medo de conflito, entendeu? Só de pensar no conflito, de eu ter que segurar o dinheiro da calção do cara ali na hora, aquilo me dava assim uma dor de cabeça. E aí eu comecei a perceber que o Airbnb tinha dispositivos para evitar esse tipo de situação. Aí eu pensei, pô, esse site aqui é legal. Aí aos poucos eu fui cortando os outros e foi ficando só o Airbnb. Começou a aumentar, com o tempo foi aumentando o volume do Airbnb. O volume do Airbnb. Foi ganhando mais exposição, o pessoal foi conhecendo, foi começando a usar mais, até que chegou um ponto que eu não alugava em plataforma nenhuma mais, só no Airbnb. Sim, legal. E tinha um bom resultado. Então esse foi o histórico. E aí ao longo desse processo, um monte de gente, vários clientes meus, começaram a perguntar. E aí a empresa Anfitriões de Aluguel nasceu de eu observar que existia essa demanda pelo serviço. E aí eu estava E aí o mercado imobiliário em crise, ali em 2017, 2016 a 2018, dificuldade de venda tremenda, começou dificuldade financeira, porque eu não estava vendendo e tal, eu comecei a procurar formas de renda mais estável, e aí um dia eu comecei, eu tive essa percepção, eu tive um primo meu, na verdade, que na terceira vez que ele pediu para eu cuidar de um apartamento dele lá, eu pensei, pô, deve ter demanda para esse negócio, porque o pessoal está sempre perguntando. E aí eu chamei o meu sócio hoje, o João Antônio, que é meu sobrinho também, para participar, e a gente criou a empresa. Então esse foi o começo. Marcos, você comentou algumas coisas aqui bem interessantes, que é o seguinte, hoje o aluguel de curta temporada ele tem uma série de estigmas, né? Que é exatamente isso. A pessoa que vai deixar um imóvel, por exemplo, alugar uma casa na praia, ela tem medo das pessoas destruírem, ela tem medo de realmente do patrimônio ser dilapidado de alguma forma, né? E quem trabalha com isso também tem estigma, que qual é? Poxa, que é exatamente isso que você tinha, que é, nossa, eu vou ter que administrar um problema. As pessoas vão vir aqui na minha casa, no meu sítio, etc., vão destruir tudo e depois eu tenho que me ver com o proprietário, né? E o interessante é o seguinte, o nicho que o Airbnb cresceu foi justamente por trazer soluções dentro desses problemas e desses estigmas mais comuns. Cara, você comentou sobre o crescimento do Airbnb, né? Hoje a gente consegue ter uma ideia do que o Airbnb ele representa no Brasil, quantidade de volume de locações, qual o perfil de imóvel que hoje tem lá dentro para as pessoas fazerem a locação dessa maneira online, digital? A gente tem algumas informações, né, Danilo? O Airbnb, sim, em função de um evento que ocorreu hoje, que foi o IPO do Airbnb na Bolsa de Valores nos Estados Unidos, hoje o Airbnb abriu capital, inclusive com uma subida forte, aí 115% de subida de valor da ação do Airbnb no primeiro dia. Muito em função disso, por ser uma empresa que era de capital fechado e tudo mais, o Airbnb preservou muito assim, as informações, até para quem é anfitrião mesmo, a gente que é administrador, que por um bom tempo tinha gerente de conta, tal, antes da pandemia a gente tinha um gerente de conta, depois a Airbnb mudou um pouco a estrutura e eles não revelavam muitas informações. Mas assim, as últimas informações que a gente tem
que o Airbnb divulgou, pelo menos para o Brasil, é que o impacto econômico do Airbnb, das atividades do Airbnb como um todo no Brasil, é acima de 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais de impacto econômico. Claro que isso não é só o impacto direto, né? É indireto também. E em termos de anúncios, a informação mais recente que eu tenho é que o Airbnb tinha mais de 220 mil anúncios na plataforma no Brasil. Essa informação não é uma informação super recente. Precisa, né? Uhum. Então, certamente é aproximada. Bem mais. Essa informação é uma informação de um ano e meio atrás, mais ou menos. Então, eu não tenho dúvidas que houve até uma aceleração no número de novos anúncios no último ano, no último ano e meio. Esse ano foi um ano desafiador, né, para todo mundo que trabalha com hospedagem em geral, e, enfim, teve uma série de desafios, mas o Airbnb começou o ano planejando essa abertura de capital, suspendeu o planejamento ali em março, abril, quando iniciou o fechamento de tudo por causa da pandemia, e agora retomou e fez a abertura de capital hoje, no momento em que o mercado de hospitalidade está todo retraído ainda, né? Então, sim, o aluguel de curta duração foi realmente um segmento que, da hospitalidade, assim, foi o que se recuperou mais rápido. Não está totalmente recuperado, mas foi o que começou a se recuperar mais rápido e com maior velocidade. É um impacto bem grande. Eu diria que é um impacto bem grande e em forte crescimento. Pessoal, isso que o Marcos está falando aqui, o que tem de muito interessante? Primeiro, só o fato da maneira que as ações do Airbnb foram recebidas na Bolsa de Valor, com essa determinada valorização, já indica que investidores e que o mercado vê essa empresa de uma forma muito positiva. Outra coisa, a quantidade de negócios que ela está movimentando e a quantidade de anúncios que existe lá dentro mostra que é um modelo de negócio que deu super certo e que existe uma oportunidade para todo mundo dentro disso. Então, hoje, por mais que a modalidade de anfitriões de aluguel esteja crescendo, ela é absolutamente, ela não consegue, eu acho que, pegar 1% desses 8 bilhões que existem lá dentro, né? Para quem tem um imóvel, já mostra que é um modelo de negócio aprovado, porque se fosse ruim, não teria esse tamanho. E para quem pensa em trabalhar com isso, seja profissional do mercado imobiliário ou não, atuando como mercado imobiliário ou não, mostra que ainda existe um oceano muito grande para pessoas aí poderem trabalhar, mesmo não tendo um imóvel, né, no Airbnb, como, por exemplo, a sua empresa faz, né, no caso, anfitriões de aluguel. Principalmente para quem é profissional do mercado imobiliário, é importante de entender que existem, dentro dos potenciais clientes que a gente atende, tem vários nichos. Primeiro tem que pensar no potencial de capturar parte desses 8 bilhões que já estão no mercado, né, que já estão participando do Airbnb. E depois tem um outro, assim, um nicho, por exemplo, que a gente trabalha é o proprietário que está vendendo imóvel e que nesse tempo em que está vendendo um imóvel que está vazio, pode ali fazer o aluguel de curta duração, né? É um mercado que a gente atua, por exemplo, né? Para tirar o custo daquele imóvel que está parado. A última vez que eu olhei aqui em Florianópolis, não consigo nem imaginar em São Paulo, mas aqui em Florianópolis eu abri o Zap Imóveis e tinha 250 mil anúncios de venda em Florianópolis. A gente sabe que o Zap Imóveis, como não tem exclusividade, aquela coisa toda, tem imóvel que está anunciado lá 10 vezes. 10 vezes, isso mesmo. Vamos dizer que cada imóvel que está ali esteja anunciado 10 vezes. Que sejam 25 mil imóveis à venda só em Florianópolis. Que já é bastante coisa. Que percentual disso aí que eu preciso para eu gerar uma renda como anfitrião de aluguel, entendeu? Exatamente. Exatamente. Pessoal, o que o Marcos está falando aqui é uma coisa que eu afirmo que aliás, eu vou dizer que é 99,99% das pessoas não pensa, que é o seguinte: imagina você que você tem um imóvel para vender e esse imóvel está lá te gerando custo. Por que não alugar, deixar esse imóvel no Airbnb? Então, primeiro, durante esse período que esse imóvel está sendo alugado, ele está se pagando, posso dizer assim, ele está gerando renda. Então, ele não é mais um passivo, ele se torna um ativo, ok? O Marcos tem experiências aqui que mostram que acelera a venda do imóvel a partir do momento que ele está disponível e acessível no Airbnb. Esse é o segundo ponto. E para você que é corretor de imóvel, profissional do mercado imobiliário, que está aqui assistindo essa live, que acompanhando os nossos conteúdos, por que não você propor para aquele imóvel que está parado há um bom tempo,
essa opção do Airbnb, entendeu? Aquele inquilino, aquele proprietário que liga várias vezes, poxa, você não vai vender meu imóvel não vende, etc, etc, etc. Por que não fazer esse imóvel monetizar literalmente, gerar renda e ao mesmo tempo facilitar a venda dele através desse trabalho no Airbnb? O Marcos aqui tem exemplos aqui na gestão dele de imóveis que estavam lá parados e a venda aconteceu depois que passou a fazer parte do Airbnb. Você poderia citar alguns exemplos para a gente, Marcos? Sim, certamente. O mais recente está acontecendo agora, né? Que é uma cobertura duplex que a cliente tinha aqui em Florianópolis, estava à venda já há alguns anos. Imóvel de difícil venda, né? O valor agregado mais alto, estava fechado, vazio. Quem é corretor e quem é proprietário também sabe, né? Como é que é um imóvel que está lá vazio, quando vem alguém visitar, né? Normalmente está sujo, não tem aquela apresentação bonita, né? E Sim, aí, isso mesmo. com o Airbnb, qual foi a experiência, né? Os proprietários, obviamente, precisaram fazer um investimento, mobiliar o apartamento, não assim, a mobília fixa mais pesada, de cozinha, banheiro e tal, normalmente já tem, né? Mas aí Sim, isso mesmo. fizeram uma complementação com alguns imóveis soltos, né? Retoque de pintura e tal, fez um investimento inicial. A gente começou a locação no Airbnb agora em setembro, de setembro para outubro, né? O feriado Sim. de 12 de outubro ali, na verdade, foi a primeira locação que a gente fez. E agora na metade de novembro, né? Entre uma reserva e outra, teve 2 visitas. Eu sei porque a gente entrega a chave. Uhum. 2 corretores foram ver o imóvel desde que a gente começou a administrar. O Sim, segundo que foi lá fez a venda agora na metade de novembro. Para um entendi. imóvel que o Legal. proprietário vai entregar a chave na primeira semana de janeiro. Ou seja, as locações todas agora de dezembro, Natal, fim de ano, etc., todo esse rendimento vai entrar ainda para o proprietário atual. Vai mais do que pagar o investimento que foi feito para arrumar Nos o móveis. apartamento. E a gente acabou gerando uma venda aí em 1 mês e meio, praticamente, de um apartamento que estava parado, estava tentando vender há mais de 2 anos. O que acontece? Você tem um trabalho, quando faz esse trabalho da Airbnb, se faz o trabalho bem feito, faz a fotografia profissional no começo, faz a ambientação, entre uma reserva e outra o apartamento está arrumado, bonito, com cama feita, você tem um trabalho fotográfico que vai chamar mais potenciais compradores e na hora que o comprador for visitar, ele vai ver um imóvel que está limpo, arrumado, que dá aquela sensação de assim, de é só eu entrar e morar. É o Exatamente. efeito do apartamento decorado, todas as grandes incorporadoras já conhecem muito bem, né? Sim, então, pessoal, para quem tem um imóvel, você tem a possibilidade de rentabilizar esse imóvel. E para você que é profissional, você pode também monetizar esse imóvel fazendo essa intermediação no Airbnb. Então, aquele imóvel que você está trabalhando, ele é um ano que ele não gera nada. Então, poxa, que você está com um total risco ali empregado, porque você não, se ele não vender, se o proprietário desistir de vender, etc., você já deixou muito tempo e esforço ali, você tem uma possibilidade de rentabilizar aí o seu trabalho dessa forma, tá bom? Vamos, de uma maneira objetiva, assim, quais as vantagens para uma pessoa deixar um imóvel no Airbnb? Vou imaginar que eu tenho um imóvel aqui em São Paulo, ok? E que assim, o Airbnb ele não só se restringe a regiões de turismo, né? Então a gente tem uma série de outros movimentos aqui em São Paulo, todas as regiões da cidade praticamente é possível ter um Airbnb. De uma maneira bem simples, no geral, quais são as principais vantagens para quem tem um imóvel colocar esse imóvel no Airbnb, Marcos? Bem rapidamente, assim, tá? A principal vantagem que a gente vê é flexibilidade, tá? E isso está Sim, relacionado à posse do imóvel. Então, eu sim, tenho um bem, como tu tinha citado antes, né? Que ele se torna um ativo, em que eu vou gerar faturamento, vou gerar renda e vou manter a posse. sim, Então, se isso eu mesmo. quiser Uhum. eventualmente usar esse imóvel entre uma reserva e outra, se eu quiser vender esse imóvel, eu tenho essa flexibilidade. Eu não estou entregando a posse por um inquilino que vai ficar lá 3 anos, enfim. Essa, para Isso mim, mesmo. é o que a gente vê que pelo menos os nossos clientes dão mais valor. Realmente, a principal vantagem. Outra vantagem que a gente vê, que às vezes não é tão aparente, assim, mas é um feedback que a gente recebe, é com relação à manutenção, conservação do imóvel.
Porque no aluguel de Airbnb a gente tem ali um bem, principalmente para os imóveis que já estão mobiliados, um imóvel mobiliado que entra no aluguel de 3 anos, tem um período inteiro ali que só lá no final daquela locação que eu vou ver como é que ficou, em que estado ficou aquele bem. E mesmo que tenha vistoria e tal, e que, né, no final daquele tempo o inquilino eventualmente venha a pagar os reparos, é um tempo grande, assim, né? E a gente sabe que nem sempre aquele reparo que é feito depois lá no final de uma locação de longo prazo, ela realmente traz o bem de volta para o estado em que ele estava quando começou, né? Então a gente tem alguns proprietários que migraram para aluguel de curta duração, porque eles enxergam que no aluguel de curta duração, aquele bem, primeiro, ele não é usado 100% do tempo, né? Existem pequenos períodos de vacância, né, entre uma reserva e outra. Sim. E sempre que alguém fica ali 10 dias, 5 dias, um mês, 45 dias, que seja, quando essa pessoa sai, já tem ali um feedback mais imediato do que precisa reparar, retocar. É uma coisa mais rápida, né? Para conservar o imóvel é mais interessante, assim, nesse sentido. Outro fator é a eliminação praticamente do risco de inadimplência. Sim, né? verdade. Porque o imóvel, no contrato de locação tradicional, o inquilino, ele primeiro usufrui do bem e depois paga. Né? Ele paga o aluguel depois de utilizar aquele bem por um mês. Então, se ele não pagar, aquele tempo já foi perdido pelo proprietário. Né? Verdade. Enquanto que no aluguel de curta duração a pessoa tem que pagar para depois usar. Então, elimina-se praticamente esse risco de inadimplência. Né? Então, isso E essas situações, assim, de ter que ficar cobrando, né? De, a pessoa não pagou, aí não pagou o condomínio, aí tem que ficar indo atrás, tal. Né? Então, esse tipo de incômodo, ele sai do cenário, né? Verdade, tem razão. E aí tem que analisar com calma, porque cada caso é um caso, mas há situações em que o aluguel de curta duração ele é mais rentável do que o aluguel anual. Ele quase sempre fatura mais, mas ele nem sempre é mais rentável. Aí não sei se tu queres que eu entre em mais detalhes no que eu quero dizer com isso. Não precisa nesse ponto, não. A ideia realmente é pautada de uma forma objetiva aqui, que, em resumo, a pessoa ela tem a posse do imóvel, ela não precisa se desfazer do imóvel, então, se ela precisar do imóvel entre locações, ela pode ficar com o imóvel. Outra, o imóvel ele é subutilizado porque é difícil, a menor parte das vezes que um imóvel fica tomado 30 dias do mês no Airbnb, né? Então, você tem um imóvel que muitas vezes está sendo utilizado 10, 15, 20 dias no mês, né? No Airbnb você tem seguros, né, que protegem o seu patrimônio, então se houver uma dilapidação desse patrimônio, de certa forma, você tem a quem recorrer, com um terceiro para recorrer, na verdade. E também quando a pessoa entra no seu imóvel, a estadia já está paga, entendeu? Então o calote é zero. E mesmo assim, se ela causar um problema, você tem o seguro, essas coisas. Hoje, eu vejo nas minhas consultorias e também nas pessoas que eu converso aqui do Brasil inteiro, quando entra nesse assunto do Airbnb, o proprietário do imóvel, ele tem esse preconceito, né? Que ele pensa, nossa, vamos passar dezenas de pessoas no meu imóvel, nossa, vão destruir o imóvel, vão acabar com o imóvel. E mal sabe ele que, na verdade, quando ele aluga um imóvel mobiliado, pode-se dizer assim, a dilapidação desse imóvel é sempre maior do que, por exemplo, no Airbnb, entendeu? Realmente, e muitas vezes, quando esse imóvel volta para ele tem que reformar de novo, que aí a gente não entra só um imóvel, entra móveis também, né? Da pessoa ter que trocar cadeira, trocar mesa, etc. Coisa que, por exemplo, se tivesse no Airbnb, ele poderia ser ressarcido, por exemplo, pela própria plataforma, caso houvesse algum uso indevido, né? Pode complementar. Tem as situações de uso normal, que são as situações de uso normal, que não tem jeito, né? Os bens vão se desgastando ao longo do tempo. Mas as situações que são de quebra, né, causada pelo inquilino ali, pelo hóspede, aí tu tem o recurso do seguro para ressarcir e diminuir esse custo, né, de reposição. Sim, isso mesmo, legal. Uma coisa interessante que a gente pode falar mais na frente aqui, mas que vale a pena reforçar agora, é a democracia, né, do Airbnb. Quando a gente fala de Airbnb, a gente também está falando de Booking e outras plataformas similares, tá?
Mas vamos lá, você não precisa alugar somente uma casa inteira, um apartamento inteiro, tá? Você pode alugar um quarto, você pode alugar uma edícula, etc. Então você tem várias possibilidades dentro da plataforma. O que eu costumo dizer é o seguinte, se você tem 1 metro quadrado na sua casa que você não usa, esse metro quadrado ele está te gerando custo, entendeu? Que pelo menos IPTU dele você está pagando, né? E também condomínio, essas coisas a depender. Então, qualquer imóvel que você tem, se você tem um apartamento no centro, entendeu? Você pode pegar um quarto lá e colocar no Airbnb e monetizar com isso, entendeu? Uma outra coisa também interessante que entra muito aqui nos preconceitos que as pessoas têm com relação ao Airbnb é que você tem um processo seletivo também para adentrar no imóvel, né? Então, se você olhar lá o perfil da pessoa, a avaliação da pessoa e você não se sentir seguro, você não precisa aceitar essa pessoa dentro do seu imóvel, né? O que muitas vezes não acontece num aluguel de longo período, pode-se dizer assim, né? Antes da gente seguir, eu quero responder a pergunta aqui do Alisson, que é o seguinte: qual o tempo mínimo para alocação de um imóvel no Airbnb, né? E depois tem uma pergunta do Diego falando, qual imóvel pode entrar? Você quer responder essas perguntas para a gente, Marcos, por favor? Claro, tranquilamente. Assim, ó, qualquer tipo de imóvel, qualquer tipo de acomodação pode entrar no Airbnb. O Airbnb não tem uma restrição com relação a isso, tá? Então, inclusive, aqui no Brasil até não é tão comum, mas no exterior é mais comum até sentir alguns tipos de acomodação que são até bem inusitados. Peculiares, assim, né? Casa na árvore. Uma vez eu não lembro mais o número, mas o número de castelos que está no Airbnb é uma coisa absurda, assim, é mais de 1000. Então, assim, tem todo tipo de acomodação, né? Tem gente que aluga, sei lá, um carro. Trailer, eu já estou vendo aqui no Brasil, trailer. Essa semana a gente está entrando 3 containers para a gente aqui na nossa administração. O pessoal montou o container e tal. Então, todo tipo de acomodação, tá? E pode ser, como o Danilo citou, pode ser a acomodação inteira ou compartilhada. Tem gente que aluga um quarto de uma casa. E uma historinha rápida, o Airbnb começou... Vou explicar o que é o nome Airbnb, para vocês entenderem como realmente qualquer coisa vai. Air em inglês é de ar, né? E B&B em inglês é uma sigla. BNB é para Bed and Breakfast. Café da manhã é cama e café da manhã. Bed and Breakfast, cama e café da manhã, é um modelo de hospedagem na América do Norte em que as pessoas que têm uma casa grande com muitos quartos, ela decide hospedar e transforma aquilo meio como numa pousada. Só que ela é uma pousada que, assim, ela aluga os quartos, ela continua morando na casa e de manhã ela oferece um café da manhã para quem está nos quartos. Então, esse modelo de hospedagem na América do Norte chama B&B, Bed and Breakfast. E o Air, de ar, vem do colchão de ar. Porque o Airbnb, quando os 2 sócios fundadores do Airbnb tiveram a ideia do negócio, eles tiveram a ideia do negócio porque eles moravam em Nova York, eles estavam na faculdade e eles notaram e teve um grande evento em Nova York e eles pensaram, cara, vamos... A cidade lotou, não tinha onde a galera ficar. E eles pensaram, pô, vamos cobrar 20 pila aqui por colchão de ar e vamos botar 2 colchões de ar aqui na nossa sala. Sim. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles alugaram por $20 cada colchão para alguém dormir na sala para vir para esse evento. Então o Air é de colchão de ar. Né? E aí de manhã eles fizeram um café da manhã para os caras que dormiram ali no colchão de ar e tal, e daí que veio o nome. Eles criaram o nome Air Bed and Breakfast, criaram um blog, começaram a alugar e depois desenvolveram a plataforma. Então, vai de tudo. Tá? Vai de tudo. E o número de noites, só para finalizar, né? Sim, é verdade, o número de noites. De uma noite em diante. De uma noite em diante, aí vai da decisão do anfitrião de quantas noites, o mínimo e o máximo que quer fazer. A gente, aqui no nosso negócio, trabalha com um mínimo de 3 noites. Por padrão, na verdade, a gente mantém em 5, e aí a gente abre algumas exceções em que a gente permite 3 ou 4, e a gente nunca passa de 89 noites. Então, porque pela lei do inquilinato, se a gente for de mais de 90 noites, na realidade, pela lei do inquilinato, aquele aluguel, ele se torna, entre aspas, um aluguel anual. De longa temporada. Então, mesmo que eu não tenha contrato, ou mesmo que eu tenha um contrato de 5 meses, se a pessoa entrar ali e ficar mais de 90 noites e conseguir provar que está mais de 90 noites e tiver algum tipo de má fé e disser que não sai mais do apartamento para tirar lá de dentro, a pessoa vai ter todos os direitos de um inquilino
sem ter na um lei. contrato que dê qualquer segurança para o proprietário. Uhum, legal. Pessoal, o que eu quero somar aqui, o que o Marcos falou a respeito da origem do Airbnb, é o seguinte. O Airbnb, ele nasceu numa região que não tinha hotel também. Então, porque um dos valores, uma das propostas da plataforma é você ter hospedagem em qualquer lugar. Então, algumas pessoas falam, nossa, mas poxa, não faz sentido o Airbnb sendo que existe hotel. Só que se você parar para pensar, o hotel não existe em muitos lugares, entendeu? Por exemplo, dentro da favela da Rocinha não tem hotel, entendeu? Então, daí, e existe muitas vezes a necessidade de hospedagem nesses lugares, entendeu? Então, se você tem um imóvel, seu cliente tem um imóvel na periferia de São Paulo, na periferia de vários lugares, entendeu? Existe uma oportunidade para Airbnb nisso. Recentemente, foi esse ano eu fui numa cidade pequena do interior de São Paulo que não tinha hotel. O que aconteceu? Tinha um imóvel no Airbnb. Então, a gente ficou nesse um imóvel do Airbnb, entendeu? Então, não importa onde seja o seu imóvel, existe sim um público aí para Airbnb. E a gente tem uma outra pergunta. De hospedagem naquela noite foi 100% na cidade. Foi. A cidade ficou tomada naquele final de semana que eu tive lá. Marcos, tem uma outra pergunta aqui que é o seguinte, agora é uma pergunta mais direta, se você quiser responder depois, fica à vontade, talvez em outro contexto aqui. Mas é o seguinte, qual o percentual posso cobrar para administrar um imóvel de outra pessoa no Airbnb? Aí a gente entra propriamente dito aí no trabalho de anfitrião, né? Antes de você responder essa pergunta, eu vou te fazer uma pergunta que é o seguinte. Fala um pouco para a gente como que é esse trabalho de anfitrião, como que ele funciona, e aí depois você pode complementar respondendo essa pergunta aqui, por favor. Perfeito. Porque para responder a primeira tem que realmente explicar a segunda. Como funciona? O que envolve o trabalho de ser anfitrião profissional? Tem várias atividades que podem ser feitas, inclusive algumas que eu até não faço. Tá? Sim, entendi. Pode ser super simples e pode ser super complexo. Depende do quanto que a pessoa vai querer se envolver. E isso aí vai ter um impacto em quanto ela pode cobrar. A primeira coisa a se entender, existe uma decisão a ser tomada. Eu vou querer ser intermediador imobiliário ou não? A minha empresa não é intermediador imobiliário. Eu administro anúncios de Airbnb. Eu faço o que um proprietário faria se ele quisesse alugar exclusivamente no Airbnb. Trabalhamos também com o Booking e o Vrbo, que era o alugue temporário. Então, assim, a gente faz essas atividades que o proprietário faria e eu não faço locação direta, porque eu não sou intermediador imobiliário, anfitrião de aluguel, não é uma imobiliária, é prestador de serviços de recepção e condominiais e ali de gestão do anúncio, né? Administração do anúncio no Airbnb. Sim. Então, essa é a primeira decisão. Eu vou querer ser intermediador ou não. Eu sei de gente que trabalha com Airbnb, que é anfitrião profissional, que também faz a intermediação, porque se eu fizer um aluguel direto, daí eu tenho que ser um corretor devidamente, ou a minha empresa tem que ter o CRECI, né? Jurídico, enfim, para poder fazer o contrato ali de locação aproximando dois terceiros. Dito isso, quais são as atividades, né? O que a gente faz hoje? A gente auxilia o proprietário na configuração inicial do imóvel, né? Então, o que é isso? Dicas do que precisa fazer no imóvel, como é que a gente vai organizar esse imóvel. Acabou de entrar aqui a Karina Buchala, que é a nossa parceira. Nossa, bem na hora certa. O trabalho dela, acho que foi combinado, porque uma das coisas que a gente faz é justamente, com o auxílio da Karina, apropriado para fotografar e para deixar ele o mais convidativo e mais confortável possível para os hóspedes que depois vão ficar ali. Aí a gente também organiza a parte de fotografia profissional, porque o anúncio do Airbnb ele depende muito da foto, principalmente no começo. E aí depois, à medida que vão entrando os comentários vão ganhando mais relevância que a foto, mas no começo a foto é tudo. Sim, então a gente ajuda nessa primeira parte, né? Fazer um inventário inicial de tudo que tem dentro do imóvel, fazer uma vistoria geral de manutenção, ver se está tudo funcionando, se não estiver funcionando, ajudar com os reparos, o que precisa ser reparado, né? Tudo isso aí. Então, dali em diante, aí a gente auxilia em criar o anúncio dentro da plataforma, né? Com as fotos, com as informações que a gente pegou. E aí o dia a dia, a rotina dali em diante, o que é? É responder as perguntas que as pessoas fazem. Eu sempre brinco que se o título do anúncio é apartamento de 2 quartos de frente para a praia,
pode ter certeza que a cada Vão 2 dias vai perguntar. precisar responder se o imóvel é de frente para a praia. É, eu sei como é que é, cara. É verdade. Não falha. Uhum. Então, ir respondendo as perguntas, daí, né, auxiliar ali com o fechamento das reservas, tal, tirar dúvidas do pessoal. E as reservas são feitas automaticamente no site, né? A pessoa põe o cartão, fecha, tal. Então, por isso que eu digo que a intermediação, na realidade, ela é o site que faz, né? O fechamento é dentro da plataforma. O pagamento Sim. é feito dentro da plataforma, a plataforma que recebe e depois repassa, né, o valor. Então, tem que fazer esse acompanhamento ali, né, das perguntas e tal. E aí, depois é entregar a chave, né? É fazer a comunicação pré-chegada de como que vai ser a entrega da chave. Entregar a Sim. chave, fazer o receptivo, né? Acolher as Uhum. pessoas na chegada. Durante o tempo que as pessoas estão ali naquela estadia, se precisar de alguma coisa, estar disponível, né? Sim. Então, Uhum. o anfitrião profissional, ele é um profissional que não está necessariamente 24 horas por dia trabalhando, mas está 24 horas por dia disponível. Você tem que estar sempre Sim. disponível. Uhum. A outra analogia que eu faço é assim, é que nem ter neném recém-nascido. Tu não sabe quando que vai chorar, mas uma hora vai chorar. E tem que estar pronto para atender. Sim, sim. Por isso que o ideal é que você tenha o anfitrião tenha alguma proximidade no imóvel, na região, né? Que às vezes ele. Mas às vezes é só uma questão de atendimento mesmo, né? Da pessoa perguntar, falar, onde está o garfo? É, Coisas é. desse tipo, né? E aí Detalhes. tem formas, né? Eu não vou entrar no como fazer isso tudo ser mais fácil, mas que daí tem um método, né? E várias Sim, formas de sim. fazer, mas tem várias formas de fazer. E aí depois, na hora da saída, né? É recolha de chaves, é fazer a vistoria, ver se tem alguma coisa que precisa cobrar, alguma coisa que, né? E o tratativa com o hóspede também na saída, de explicar como é que vai ser e tudo mais. E aí depois de sair tem a parte de limpeza, né? Limpar o apartamento. Hoje existe um protocolo avançado de limpeza do Airbnb que é legal adotar, né, em função de Covid e tudo mais. E a Legal. parte de lavanderia, né, para quem oferece roupa de cama, e eu realmente recomendo que ofereça roupa de cama, apesar da logística mais difícil, mas é quase uma expectativa. Assim, a maioria dos hóspedes nem pergunta mais se vai ter roupa de cama ou não, eles já esperam que vai ter, né? Sim, entendi. Mas, Uhum. então tem a parte de lavanderia. E se tiver alguma cobrança, fazer o acompanhamento daquela cobrança dentro do site. Se for fazer os recebimentos em nome do proprietário para depois repassar, tem essa administração financeira do negócio também ali, né? De receber, repassar os valores e tal. Tem formas dentro da plataforma de separar isso, de já fazer automático. Já vai um percentual para o Sim, proprietário e outro percentual para o anfitrião. Mas essas são todas as atividades. Quanto que se cobra sim. por isso? Depende do que eu Legal. quero fazer, né? Eu sei de pessoas que só fazem o online. Elas literalmente Sim, elas sim. só respondem as perguntas. Elas nem montam o Sim, anúncio, só respondem as perguntas. Então sim. eu sei de gente que cobra 5 a 10% para fazer só isso, Só responder tá? as perguntas ali na plataforma, né? O que é uma coisa muito importante, que responder as perguntas rápido ali no Airbnb é muitas vezes a diferença de você conseguir, né, a pessoa ou não, né? Exatamente. Então, esse seria a base, vamos dizer assim, né? Tem gente que, não, vou fazer só limpeza e manutenção, tal. Aí vai cobrar lá uma taxa fixa, às vezes, em vez de um percentual. Uma taxa fixa por reserva. É bem flexível. Agora, percentualmente, então vamos lá, eu falei aí da base do Do mínimo, piso, né? né? Você falou do mínimo, agora 5 a vamos. 10%, vamos dizer aí, se for uma coisa bem mínima. No exterior, chega a se cobrar até 50%. Aqui no Brasil, se tu falar isso, acho que o Uma proprietário agressão, né? começou a tocar pedra, né? Mas, assim, eu diria que para um modelo de gestão realmente completa, de fazer todas essas atividades, ou quase todas essas atividades, eu vejo normalmente de 20% a 25%, 30%. Tá? Entendi. Isso é o que a gente vê no mercado, 20% a 30%. Para Eu nem gestão falei ainda, completa, não 30. falei porque é uma coisa que a gente não faz, mas tem gente que ainda agrega serviços de eu vou buscar o hóspede trazer, eu vou Translado, né? oferecer passeios, eu vou fazer algumas coisas mais personalizadas, mas aí muitas vezes a pessoa acaba cobrando isso do hóspede, em vez de botar no percentual do que, proprietário que ali, ele né? tá, que ele tá pegando com o proprietário. Legal, É, pessoal, uma coisa importante, antes da próxima pergunta aqui para o Marcos, é o seguinte, o Marcos já tem um know-how nesse sentido, e nesse momento ele já é anfitrião de aluguel de mais de 80 imóveis, ok, no Airbnb,
tem um know-how muito grande, uma experiência muito grande com proprietários e com visitantes, posso dizer assim, né? Hóspedes, né? E ele tem um material que em breve vai ficar disponível, que é um curso ensinando as pessoas a se tornar anfitriões de aluguel, literalmente, entendeu? Passando toda essa experiência, processos e tudo que ele já passou nesse sentido, tá bom? Lembrando que esse curso ele é tanto disponível para profissionais do mercado imobiliário, quanto também para você que não é do mercado imobiliário, você que está assistindo aqui, que está querendo comprar um imóvel novo, que está querendo vender o seu atual imóvel, é uma possibilidade também de rentabilizar nesse sentido. Só fazendo um adendo, eu estou aqui na região de Santo Amaro, no Brooklyn, em São Paulo, tem imóveis, condomínios que eu nunca imaginei que teriam Airbnb, sabe? Que é um perfil absolutamente residencial, nada a ver, e mesmo assim, então, independente de onde você viva, você pode administrar um Airbnb próximo da sua casa, próximo da sua região e ter essa opção de renda, tá bom? Marcos, algumas dúvidas que a maioria das pessoas tem, tanto profissionais, mas principalmente quem pensa em colocar um imóvel no Airbnb. Vamos falar um pouco de rentabilidade média, tá bom? Óbvio, a gente tem um universo de variações gigantesco, né, de tipo de imóvel, né? Mas hoje uma pessoa que tem um imóvel no Airbnb, o quanto que essa pessoa rentabiliza normalmente tendo esse imóvel para disponibilizar, disponível na plataforma? Vou jogar um número aí de 0,5% a 2%. Variação gigante. Legal. Agora, o que eu quero dizer com isso? Por que é uma variação assim? Porque a gente tem que entender o seguinte: essa pessoa vai alugar só no verão, vai alugar só no inverno, Sim. onde que vai alugar o ano todo, onde que ela vai alugar no verão ou no inverno, é um estúdio, é uma casa de 3 quartos, é uma cobertura duplex de 5 suítes, é numa região de alto giro turístico que eu digo é de passeio, ou é numa região de muitos visitantes de negócios. Sazonal, né? Às vezes é uma região sazonal. O universo de possibilidades é gigante, então a variação é muito grande. E aí depois tem um outro fator que é importante, que é assim, quanto é o custo fixo mensal dessa propriedade, casa, né? Uhum. Porque no aluguel de curta duração, as despesas, né, condomínio, IPTU, água, luz, etc., continuam com o proprietário. Se a gente for olhar um faturamento bruto anual versus o valor de venda do bem, não é fora do comum a gente vê aí de 1 a 2%, mas aí isso é o bruto. Aí depois tem que entrar no o que vai ser descontado, como é que vai ser feita essa alocação, né? Vai ter um administrador ou não vai, a pessoa vai querer estar envolvida com a operação ou não vai. Tem uma série de variáveis, né? Então tem que sentar e calcular e ver. Agora vamos pegar um modelo médio, vamos imaginar aqui um determinado perfil, tá? Um imóvel que ele pode ser locado o ano inteiro, ok? Óbvio, com seus picos e baixas, etc. Um imóvel relativamente pequeno, ok? Vamos falar de um dormitório numa região mediana, pode-se dizer assim, que não é aquela região de praia que vai ter aqueles picos enormes assim, entendeu? Por exemplo, o centro de São Paulo, que tem uma linearidade, pode-se dizer assim, de período, entendeu? E que não é um imóvel de grande custo, assim, pode-se dizer assim, né? É um imóvel que a gente vai estar falando de uma ocupação média de 15 dias por mês, por exemplo, né? No Airbnb, média, né? Que aí você tem mês que tem 20, tem outro mês que é 10, etc. Falando em percentual sobre o valor do imóvel, a gente pode começar pensando em 0,5% ou seria um pouco mais? Assim, à medida que estás conversando, tem alguns números passando na minha cabeça aqui, tá? No nosso mercado aqui, eu tenho um volume bastante grande de propriedades que, se eu pensar no valor que eu estou repassando para o proprietário, sim, né, comparando com o valor de venda, eu diria que na média aí 0,7. 0,7, legal. Pessoal, essa é uma informação muito importante, entendeu? Então, em resumo, o segundo que o Marcos está dizendo, por favor, me corrija se não foi isso, tá, Marcos? É que mesmo o imóvel não estando à disposição, sendo utilizado todos os dias do mês, ok, na média, no ano, mesmo esse imóvel tendo a administração do Marcos e da empresa dele, ainda a rentabilidade para o proprietário fica aí na média 0,7, ok? Então, isso significa que se esse proprietário fosse colocar esse imóvel num aluguel de longa temporada, ele rentabilizaria menos, ok?
e teria uma ocupação e um uso maior do imóvel. Então, no geral, o Airbnb está oferecendo, levando em consideração o todo, aí, essas amostras que o Marcos tem, uma rentabilidade maior para esses proprietários se ele tivesse colocado esse imóvel, por exemplo, no aluguel de longa temporada. Seria mais ou menos isso mesmo, Marcos? O que você acha? Certamente existem assim vários exemplos nesse sentido. Para quem é profissional da área, tá? A única ressalva que eu faço é a seguinte: para quem é profissional da área que vai oferecer isso como serviço, eu recomendo fortemente que a pessoa sente com o proprietário, coloque no papel quais são as despesas, faça a análise caso a caso antes de seguir adiante e antes de fazer qualquer tipo de afirmação que vai render X, Y, Z. A nossa forma de vender aqui nos anfitriões, eu já tive vários, não foi um ou dois, vários proprietários que eu fiz a conta, a gente fez a conta junto e eu falei com todas as palavras: olha, o senhor, a senhora deve alugar anual. O meu serviço não é o que o senhor precisa. Eu acho importante isso, assim. E eu sou muito, assim, eu vendo essa ideia realmente com muita franqueza, assim, e com bastante frequência, porque eu não quero queimar o meu mercado. Porque eu vejo muita gente vendendo a ideia de que o Airbnb é mais rentável. E quando eu vendo o meu serviço, a última coisa que eu vendo assim, literalmente a última coisa que eu vendo, e muitas vezes eu nem vendo, rentabilidade. Né? Então, eu vendo o meu serviço, que é a comodidade de ter alguém cuidando do Airbnb. Existe várias situações em que o Airbnb é mais rentável, sem sombra de dúvida, mas precisa ser analisado com cuidado, caso a caso. E antes de fazer a pergunta da rentabilidade, eu sempre começo com a conversa da flexibilidade, que a gente citou antes, né? A senhora vai precisar desse bem nos próximos 3 anos? Vai precisar usar eventualmente? Ou pensa em vender? Sim, Não. verdade. Sim ou não? Né? Eu trato daqueles outros pontos primeiro. Né? Sim, Como é que é a questão da preocupação com a degradação, né, do imóvel, com o seguro. Eu falo de tudo isso primeiro. Aí, depois de estar tudo isso resolvido, né, aí a gente entra na rentabilidade. Eu fui convidado para fazer uma reunião agora no sábado com vários investidores, num prédio que está sendo entregue aqui em Floripa. E assim, a minha conversa com o investidor vai começar por aí. Né? A última coisa que eu vou passar vai ser a rentabilidade. E se, na hora que eu fizer a conta, eu ver que a rentabilidade não é melhor, eu vou mostrar que não é melhor. Eu faço questão. Porque a última coisa que eu quero é alguém que entre achando que vai ganhar mais para depois, no final, sair falando mal do modelo. Entendeu? Tem que zelar pelo modelo. Sim, verdade. E você tem toda a razão. Isso que o Marcos está falando é bem interessante pelo seguinte. Não, a gente está falando de rentabilidade aqui agora, e a gente falou desses outros pontos antes, porque a pessoa não é só esses pontos, né? Não é só a rentabilidade, existem outros pontos também. Por exemplo, eu tenho uma cliente aqui no prédio da frente do meu escritório que ela está viajando e ela não sabe quando ela vai utilizar esse imóvel, entendeu? Então, se ela coloca esse imóvel no Airbnb, ela tem essa total flexibilidade. Então, independente da rentabilidade, ela vai ter um imóvel que não vai ser um passivo, entendeu? Então, no caso dela, não é a rentabilidade, é um imóvel que não seja um passivo, posso dizer assim, que esteja sendo cuidado quando ela está nesse momento de viagem, que ela não sabe se vai ser 1 mês, 2, 3 ou 3 ou anos, entendeu? Algo assim, posso dizer, entendeu? Então, fica aqui esse recado e essa conclusão aqui para o pessoal, tanto os profissionais quanto também as pessoas, né? De falar, não necessariamente você precisa estar hiper rentabilizando, apesar do Airbnb ter esse potencial de rentabilizar acima da média de uma locação de longo período, entendeu? Mas só o fato de seu imóvel estar sendo administrado e não ser o passivo é algo que você não conseguiria de outra forma, a não ser, por exemplo, no Airbnb ou em outra plataforma aí de curta temporada. Né? Resumindo a conversa, né, eu vejo que quem é proprietário, que está pensando em alguma forma de transformar o imóvel em um ativo mesmo, como eu tinha citado antes, principalmente imóveis que muitas vezes estão parados, ou por problemas de documentação, ou porque estão à venda, ou porque está, às vezes, num inventário que não se resolve nunca, sabe? Esse tipo de situação, assim, a gente tem muito disso. Estuda essa proposta com cuidado, né? Estuda com carinho, que eu vejo que tem um grande potencial aí, principalmente se tiver alguém cuidando de toda essa logística
para você que é proprietário, né? Porque daí, né, não precisa se incomodar. E tem gente que às vezes gosta da atividade de anfitrião e às vezes não sabe como fazer, né? Tem gente que gosta de receber pessoas. Eu já falei com o Airbnb, já trouxe pessoas aqui para dentro da nossa interação aqui, do nosso convívio mesmo, que curto, de mais de 30 países, né? Então, Olha que é interessante. muito legal isso. Então, para o proprietário, eu deixo essa dica. Para quem é corretor, existe uma oportunidade, porque principalmente quem é corretor de venda, a gente está sempre pensando em milhares, né? A gente está sempre pensando na renda daquela venda que eu vou fazer, que vai entrar 10 mil, 20 mil, 40 mil. Está sonhando com aquela gigante que vai entrar 80 mil. E a gente esquece, às vezes, que aquela renda de 500, 600, R$ 1.000 que pinga todo mês, muitas vezes salva a vida de um corretor. Eu sei porque eu já tive nessa pele. Então, Verdade. eu entrei nesse negócio por causa disso, né? Então, é uma possibilidade de gerar uma renda, é uma possibilidade de atender melhor os clientes que você já tem e de gerar mais venda, porque eu já vendi apartamento em que eu não vendi o imóvel, eu vendi uma planilha do Airbnb para a pessoa. E ela foi lá e comprou o imóvel. Assim como a Sim, gente teve verdade. essas situações, que não fui eu que fiz a venda, porque meu foco não está mais nisso, mas tivemos essas situações de clientes que venderam o imóvel mais rápido porque estavam fazendo Airbnb. Se eu tivesse atuando diretamente como corretor dessas pessoas, eu estaria fazendo essas vendas, né? Vendas aí de um imóvel que foi vendido foi 800 mil, esse outra cobertura agora é mais de 1,5 milhão. Então, assim, existe uma grande oportunidade de mercado. Tem que gostar de Sim, verdade, pessoas e cara. tem que estar disposto a criar um sisteminha ali de negócio para facilitar a coisa, se fazer ela girar um pouco mais automática, que vale muito a pena. Tá? A gente abriu um tempo a venda do nosso método anfitriões de aluguel, agora está fechado. A gente pensa em abrir novamente ano que vem. Então, se alguém tiver interesse, segue nosso canal no YouTube, aqui no Instagram também, segue a gente aqui, que a gente está sempre passando um monte de dica gratuita. E assim, a gente, no momento que for abrir novamente as inscrições para o método anfitrião, que ele é desenvolvido realmente para quem está começando. É para quem quer cuidar aí de 1 a 20 imóveis. Né? E é o passo a passo de como começar realmente, assim, de sair do zero. Mesmo quem não é corretor, pessoa de qualquer tipo de background aí. Legal, legal. Pessoal, só para concluir aqui, eu queria responder uma última pergunta do Diego Pato aqui, que mandou para a gente, que é o seguinte. Em condomínio residencial, né, pode fazer Airbnb, depende da logística da administração do prédio. Vamos lá, essa é uma pergunta, uma das coisas que o Marcos aborda no curso dele, com certeza, né? Mas só para a gente concluir é o seguinte, Diego, e serve para todo mundo também. Nenhum apartamento, eu posso falar isso porque eu sou síndico profissional, tenho informação nessa área, assim, nenhum condomínio ele pode proibir o Airbnb, tá? Legalmente, né? Só que os condomínios eles têm culturas, né, e formas de fazer. Existem condomínios que já são habituados com isso e tem uma infraestrutura que facilita, né, esse tipo de locação. E tem condomínios que você vai ter mais atrito, posso dizer assim, para administrar uma locação no Airbnb. Isso é uma orientação que eu dou, por exemplo, para investidores no momento de decidir um imóvel para esse fim, né? E também a pessoa observar, né? Tudo mais. Mas é possível ser feito? É. Mas em alguns vai ser mais fácil, outros vai ser mais difícil, tá? Eu queria agradecer aqui a presença do Marcos, que realmente enriqueceu demais aqui a nossa conversa, tá? Assim como ele se disponibilizou, também me disponibilizo para a gente conversar outras vezes, porque essa live aqui já está sendo completamente diferente da quinta-feira da semana passada que a gente fez no canal do Anfitrião de Aluguel, e se a gente fizer mais umas 10, cada uma vai ser diferente uma da outra, de temas relacionados nesse assunto aqui. Marcos já se tornando um amigo aqui da correteria, tá? Queria agradecer todo mundo aqui que passou nessa conversa, etc. Eu vou procurar deixar essa live aqui salva no IGTV da correteria também para consulta do pessoal depois, porque realmente um conteúdo maravilhoso dentro dessa linha de assuntos, tá bom? E Marcos, queria te agradecer aqui mais uma vez pelo seu tempo, pelo seu conhecimento nesse sentido. E desejar uma boa noite para você, uma boa noite aí para o pessoal, todo mundo que acompanhou aqui a nossa conversa, tá bom? Igualmente, Danilo. Tudo de bom, boa noite para todo mundo. Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.
Valeu.